Têm ouvidos e não ouvem, têm nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhe sai da garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que o fazem, e quantos neles confiam. Israel, confia no Senhor. Ele é o seu amparo e o seu escudo. A casa de Arão, confia no Senhor. Ele é o seu amparo e o seu escudo. Confia no Senhor os que temem o Senhor. Ele é o seu amparo e o seu escudo. De nós se tem se lembrado o Senhor. Ele nos abençoará. Abençoará a casa de Israel. Abençoará a casa de Arão. Ele abençoará os que temem o Senhor, tanto pequenos como grandes. O Senhor vos aumente bênçãos mais e mais sobre vós e sobre vossos filhos. Sede benditos do Senhor, que fez os céus e a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. Os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem à região do silêncio. Nós, porém, bendiremos ao Senhor, desde agora e para sempre. Aleluia! Amém. Nessa manhã a gente possa lembrar da misericórdia do Senhor, né? De onde Ele nos tirou, de onde Ele tem nos colocado, né? Aqui fala que os mortos não louvam ao Senhor, e graças a Deus nós estamos aqui com vida, com saúde, né? Respirando esse ar, né? podendo andar, né? E estamos aqui para louvar e engrandecer esse Deus maravilhoso, né? Então vamos fechar os nossos olhos e vamos orar a Ele, agradecer a Ele por mais este dia. Amém. Senhor, em nome de Jesus, Deus, nós queremos te louvar e te agradecer, Deus, por este dia. Te louvar pela tua misericórdia, por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, Deus, em nome de Jesus. Quero te louvar pela tua grandeza, te bendizer pelo teu poder, que todo domínio, Deus, controle de tudo está nas tuas mãos, Senhor. Em nome de Jesus, nós queremos te entregar este dia, que o Senhor, Deus, venha controlar tudo que nós fizermos aqui, seja para te glorificar, seja para que o seu nome seja engrandecido, seja grande, Deus, em nome de Jesus. Deus, nós queremos te pedir a bênção, Senhor, para este dia, para as pessoas que estão aqui. Nós queremos pedir a bênção para aqueles que estão vindo, que o Senhor venha guardar, que o Senhor venha livrar, Deus, em nome de Jesus. Deus, nós te glorificamos que o Senhor ouve, é o Deus que ouve a nossa oração, que o Senhor tem boca, o Senhor nos fala, o Senhor tem nos falado, que o Senhor, Deus, escuta o nosso clamor, o Senhor tem ouvido e tem escutado o nosso clamor. Nós te glorificamos, Deus, porque o Senhor nos sustenta na palma das tuas mãos. Se não fosse o Senhor nos sustentado, Deus, nós não estaríamos aqui, nós estaríamos, Senhor, não sabemos onde nós estaríamos, Deus. Nós queremos te glorificar, te engrandecer, Deus, que tudo que for feito aqui nesta manhã, que tudo que for feito aqui neste dia, Deus, em nome de Jesus, seja só para te glorificar. Toma o seu lugar aqui neste lugar, ó Deus, as nossas vidas nesta manhã, que tudo que impede a gente te ouvir como o Senhor quer, que tudo que impede o Senhor fazer o que tem que ser feito, Deus, nesta manhã, venha cair por terra, Deus, que a tua vontade reine soberano nesta manhã, ó Deus, em nome de Jesus, e o seu nome seja glorificado, Deus, desde agora e para sempre, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, irmãos. Vamos adorar o Senhor nessa manhã? Pode colocar, né? Fala, Jesus querido, fala-me hoje sim, fala com tua bondade, fica ao pé de mim, meu coração aberto está pra tua voz ouvir. Enche-me de louvores, gozo pra te servir.
vencedor para sempre. Livre te vou. Fala-me cada dia, sempre em terno tom, e tua voz eu quero, e neste mesmo som, para teus filhos fala, e no caminho consagrar-te para suas vidas dar, obedecendo a Cristo e com fervor o amar. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre. Fala-me cada dia, sempre em terno tom, ouvir tua voz eu quero, e neste mesmo som, como no tempo antigo, tu revelaste a lei, mostra-me tua bondade e a tua santa grei. Deixa-me gloriar-te, quero a ti louvar, cantar alegremente e sempre te honrar. Fala-me suavemente, fala com muito amor, cedo para sempre, livre te vou. Fala-me cada dia, sempre em terno tom, Graça e paz, queridos. Amém. Bom dia, Deus abençoe a sua vida. Que bom que você está aqui para aprendermos juntos, né? Ninguém ensina sozinho, nós aprendemos juntos. E o segredo, a importância da fé, da esperança em Cristo, é que a gente está sempre aprendendo. Imagine você, né, aprendendo na escola bíblica
durante 40 anos, igual o pastor Adriano está aí, né, pastor Adriano, aprendendo na escola. O Alberto deve ter uns 70 anos que o Alberto frequenta a escola dominical. Vê como o Alberto está aprendendo, né, o tempo todo, está vendo? E é bom nós aprendermos. É muito especial. Logo que eu me converti, eu comecei a fazer cursinhos, todo cursinho, todo estudo que aparecia, mesmo que você fosse online, extensão, né? Eu fazia. Comecei a aprender. Não porque eu queria ser pastor. Aliás, até a teologia que eu comecei a fazer não era para ser pastor. Eu fui fazer teologia para me aprender sobre a minha fé. Eu que era um católico que não conhecia nada da minha fé, agora quando eu conhecia Jesus, eu queria conhecer a minha fé. Bom, se eu era um católico e não conhecia, não sabia nem o que era Mateus, Marcos, Lucas e João, né? Sabia que era um livro da Bíblia, mas não sabia onde eles estavam, se era Evangelho, se era Novo Testamento, se estava onde, se não estava, e o que falava. Eu não sabia nada disso, mas eu era católico, tinha minha religião. Quando então eu me converti, comecei a conhecer o Evangelho, porque também ninguém muda de religião. Esse negócio do cara falar, eu estou mudando de igreja só. Agora eu não sou mais católico, agora eu sou da igreja evangélica. Mas se não sabe nem a razão por que mudou, não fez nada, não melhorou em nada. Ele tem que entender. Eu estou mudando. Eu até falo que eu não mudei de religião, eu conheci a Cristo. Não é verdade? Você mudar de religião não muda nada. Agora, quando você conhece a Cristo, passa a servir a Cristo em uma igreja local que você optou em crescer na graça e no conhecimento do Senhor. E isso é o mais importante na vida do cristão. Se é cristão, tem que conhecer a Cristo, tem que ter a vida transformada. Se Cristo entrou na sua vida e não mudou nada, tem alguma coisa errada. E não é com Cristo, é com a vida de quem não mudou nada. Quando Jesus entra em nossa vida, a nossa história muda, a nossa vida muda. Se a pessoa falou que recebeu Cristo, continua vivendo uma vida de pecado, de miséria, do mesmo jeito que anterior de Cristo, então alguma coisa está errada. A pessoa falou que conheceu a Cristo, continua bebendo, prostituindo, drogando, então, alguma coisa está errada e não é com Cristo. Nós precisamos entender isso. Bom, nós estamos falando sobre a igreja do Senhor. O tema que nós estamos trabalhando nesses meses, janeiro, fevereiro e março, nós vamos trabalhar sobre a igreja, e é muito interessante que a gente entenda a igreja e o papel da igreja. Hoje nós vamos tentar trabalhar um pouco, vou recapitular aquilo que o pastor Kennedy falou com vocês na semana passada, rapidinho, mas nós vamos tentar trabalhar uma ideia da igreja em ação, a igreja cumprindo a sua missão aqui na terra. A igreja tem que se locomover, a igreja não pode ficar parada. E quem é a igreja? A igreja sou eu. Fala, sou eu. Sou eu. A igreja quem é? Sou eu. Então, a ideia da igreja é você. Na semana passada, o pastor Kennedy falou sobre uma igreja que ela é visível, ainda que invisível. Falou sobre isso? Interessante que uma igreja que ela é visível, como eu estou vendo aqui uma igreja visível, mas a igreja do Senhor é invisível, porque o Senhor é quem conhece quais são os seus. Eu não conheço. Espero que todos aqui, quando a trombeta do Senhor tocar, todos aqui sejam arrebatados, mas eu não sei. Como eu não sei, como eu gostaria de saber.
Mas talvez nem é importante eu saber, né? Porque eu vou ficar chateado, entristecido, né? Então, é interessante que essa igreja, ainda que ela seja invisível, mas bem visível, esta igreja tem papéis aqui nessa terra. E nós temos que, cada um, olhar para si mesmo e perguntar: eu sou a igreja de Cristo? Eu sou a igreja de Cristo? Hoje não é muito comum fazer essa pergunta, porque, infelizmente, às vezes as pessoas estão preocupadas mais com o número, né? Infelizmente, algumas lideranças estão preocupadas com o número de pessoas que estão congregando, e não com a qualidade das pessoas que estão congregando. Então, nós precisamos nos preocupar, sim, o número é importante, quanto mais pessoas salvas, melhor mas também a qualidade dessas pessoas, se verdadeiramente são salvas ou não, também é muito importante. Então, na sua vida, todos os dias de manhã, você deve chegar diante do espelho e conversar com você mesmo, perguntar: e aí, camarada, como é que está a sua fé? E o evangelho que você aceitou, tem transformado a sua vida mesmo? Ou foi só no passado? Foi só quando você aceitou? Porque a santificação, a salvação, ela é automática. Aceitou a Cristo, nova criatura as coisas velhas ficaram para trás. Tudo se fez novo. Processo de salvação. A santificação, ela é um processo e é contínuo na nossa vida. Enquanto você estiver na terra, você precisa se santificar. Não tem ninguém 100% ainda não. Se você não vigiar, você pode ser um crente de 40 anos de fé, se não vigiar, você cai. Então tenha cuidado. A santificação, ela é um processo. Bom, falando da igreja, a igreja do Senhor é conhecida como algumas metáforas, e uma delas que eu acho muito interessante é como uma lavoura de Deus. O pastor falou sobre isso, eu acho muito lindo uma lavoura. Vamos, para você entender melhor, falar sobre lavoura, aquela plantação muito grande, vamos falar sobre, então, um canteiro. A igreja como um canteiro. Quem já fez um canteirinho na sua casa? Quem já fez? Levanta a mão assim, quem fez. Muita gente aqui entende o que é um canteiro. Um canteirinho, nem que seja de cebola, gente, no pneu cortado assim, ó. Não é possível, né? Nem que seja num balde, numa bacia velha, você encheu de esterco, plantou cebola, né? No jardim, plantou alguma coisa lá, não é possível que ninguém... Então, a igreja do Senhor é como lavoura de Deus, onde Deus planta, investe a sua semente e espera que a sua semente produza. Já pensou? Você vai lá na roça, lá no Joanésia, buscar 2 sacos de esterco, chega em casa, mexe o esterco junto à terra, água aquele esterco, faz o seu canteirinho, água aquele esterco, semeia a semente, fica aguardando, vai dormir na expectativa de que aquela semente comece a brotar e produzir. Aí você dorme um dia, uma noite, pela manhã, nada. Vai de novo, joga mais água, mais uma noite, produziu nada. Mais outra, nada. Com 30 dias, você fala, mas esse canteiro tem alguma coisa errada. Esse canteiro está improdutivo. Eu vou ter que
rever o que está aqui. Será que a terra é ruim? Será que o esterco está pouco? Será que eu tenho que melhorar o que aqui nessa terra para que esse canteiro produza? Então a igreja, como lavoura de Deus, ela deve ser uma igreja que produza constantemente. E quanto mais produzir, melhor. Mais o dono da lavoura vai ficar alegre. Ele vai olhar, gente, coisa bonita você ver um canteiro. Você já viu uma parreira de uva carregada? É bonito demais. Então, veja Deus olhando para você. Você é o canteiro do Senhor. Ele investiu em você, Ele adubou, te preparou, capacitou, lançou a semente e está aguardando produzir. Aí passa um ano, produziu nada. 2 anos, produziu nada. 3 anos, produziu nada. Dá vontade de fazer o que com um canteiro desse? Né? Rever, né? Cortar o que se plantou, tentar plantar de novo, adubar, mexer com alguma coisa, mexe essa terra, põe adubo, põe algo orgânico, põe alguma coisa, tem que mexer, porque tem que produzir. Mas tem canteiro que tem 30 anos que não produz nada. Aqui não tem, porque esses canteiros aqui, tudo produtivo. Tudo produtivo. Olha assim, está até sobrando fruto. Mas tem canteiro que tem 30 anos e reclama. Tem canteiro que reclama, mas também o Senhor colocou mais adubo no canteiro do pastor Wagner ali do que no meu. Também o irmão chegou aqui na igreja ontem e o irmão já está na frente lá dando palavra. Lá, o pastor Wagner dá oportunidade só para ele, não dá para mim. Tem canteiro que reclama, tem canteiro que é reclamão toda a vida. Ele não faz e não deixa o outro fazer, não tem alegria do outro fazer também. Mas nós, como canteiros, nós precisamos produzir, tá? Precisamos entender essa produtividade que precisa acontecer em nós, tá bom? Sobre a missão da igreja que foi falado no domingo passado, a igreja tem uma missão e a missão revela a razão da existência, a razão da existência para tal coisa. Se a igreja tem uma missão, a igreja tem uma razão de existir, não é isso? Se há um canteiro, o canteiro ele tem uma definição. Se ele é de alface, ele vai produzir o quê? Alface. Se ele é um canteiro de flores, ele vai produzir o quê? Flores. Se ele é um canteiro de espinho, ele vai produzir o quê? Espinho. Então, quando nós falamos e falarmos da missão da igreja, nós vamos falar então daqueles que foram chamados pelo Senhor, separados pelo Senhor, para produzirem um tipo de fruto. Então Deus nos chama, como igreja do Senhor, nós somos chamados para produzir frutos. Entender melhor o chamado, no comissionamento da igreja, lá em Mateus 28, nós vamos entender direitinho o que o Senhor quer. Mateus 28, 18 ao 20, muito conhecido. Só recapitulando, nós vamos entender muito bem
o que o Senhor quer conosco, ou quer com você, igreja do Senhor, discípulo do Senhor, chamado, capacitado e envolvido. Tá bom? E daqui a pouco nós vamos ouvir algumas coisas a esse respeito. Bom, chegando-se Jesus, falou-lhes, 28, 18. Isso aí? Chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo, falou a quem? Aos seus discípulos. Jesus então chega aos seus discípulos e fala: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Tem discípulo do Senhor aqui nessa manhã? Levanta a mão. Tem discípulo do Senhor aqui? Tem discípulo aqui? Então o Senhor chega e diz aos seus discípulos: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Sabe o que Jesus estava dizendo com os seus discípulos? Gente, só vocês que são meus discípulos, preste atenção. Eu tenho todo o poder no céu e na terra. Jesus estava dizendo a eles: olha, quando vocês forem em meu nome, saiba que eu tenho todo o poder no céu e na terra. Quando vocês chegarem em algum lugar e alguém perguntar: em nome de quem vocês estão pregando? Vocês digam assim: em nome daquele que tem todo o poder no céu e na terra. É mais ou menos isso aí que ele queria que os seus discípulos soubessem. Porque sabe que às vezes as pessoas vão em nome de Jesus, mas tem insegurança, incerteza quanto a esse Jesus que ele está indo em nome dele. Tem pessoas que têm dificuldade para entender, talvez porque não leva muito a sua fé a sério, ou talvez porque não entendeu ainda esse todo o poder e autoridade que o Senhor tem, e acaba não fazendo a diferença, tem medo. É interessante que semana passada, quando a gente estava na praça, lá em Almenara, né, projetando o filme, e de repente, assistindo aquele filme, o tempo meio chuvoso, meio querendo chover, e a uns poucos metros lá, talvez menos de 100 metros, começou um terreiro de Umbanda funcionar, começou lá os batuques, e eu fiquei ouvindo aquele negócio. Lá na praça tinha mais crente e menino e alguns adultos. E o Senhor começou a me incomodar. E eu cheguei perto do Adilson Gonçalves e disse assim: Adilson, fica aí, fala com o pessoal aí para ficar orando, que eu vou ali naquele centro de Umbanda. Aí eu disse o Adilson que achou que eu estava brincando. Não, o pastor está brincando, o pastor não vai lá no centro de Umbanda. E passei assim, o Coronel Ramalho estava do meu lado, eu vou levar uma polícia comigo, né? Mas não levei por ser polícia, por ser militar, não. Levei porque ele estava com a gente. Disse: Coronel Ramalho, vamos ali comigo, que eu vou lá no terreiro. Aí veio o Coronel Ramalho, e nós entramos no terreiro. Quando eu olhei para trás, tinha mais uns 4 com a gente. Todo mundo com a camisa do projeto Almenara,
Eu falei assim, o pessoal vai saber que é todo mundo crente. E aí eu falei com a dona, a líder lá do terreiro, né? Falei assim, olha, eu conheço o trabalho de vocês, minha mãe já foi, já participei de algumas encruzilhadas. Ela disse, não, a gente não faz encruzilhada, não, não, mas eu já participei. Faz não, né? Eu sei que não. Aí, eu conheço o trabalho de vocês, mas eu estou aqui não para falar de religião, quero falar do Deus vivo, Deus nos céus, Pai de Jesus, Jesus que deu a vida por nós, né? Ainda eu falei, vocês querem fazer o bem, porque eles falam que é fazer só o bem, né? Vocês querem fazer o bem, né? E eu estou aqui também em nome do bem, né? Jesus morreu, ressuscitou, deu a vida eterna por nós, e eu vim aqui para te falar sobre isso, e quero participar. Posso sentar aqui? Posso participar? Ouvir? Pode. Aí sentou lá, que monte de crente. Né? O centro é muito deficiente. Eu falei quinta-feira, quem não veio na quinta-feira, eu falei, gente, uma miséria física e espiritual mesmo. A miséria mesmo, sabe? Fala, gente, a gente tem ar-condicionado, a gente tem o melhor som, a gente tem data show, a gente tem banco, né? A gente tem tudo para servir ao nosso Deus, e às vezes as pessoas não querem vir. E lá naquela miséria, o piso queimado, cheio de folha, quando o pessoal ia pisando, o cheiro da folha ia subindo, ia apertado, tinha cachorro, tinha moto lá dentro, tinha gente, menino, e tem aquela bagunça. E nós sentamos lá, uma paredinha, eu tenho o vídeo, eu não vou passar o vídeo, eu filmei, não vou passar o vídeo para não escandalizar alguns irmãos. Aí nós sentamos lá e começamos a orar. Uns orando, outros orando. Eu até falei na quinta-feira que eu até queria. Eu falei com o Senhor, Senhor, permita que manifeste. Deixa eu manifestar, Senhor, para que o pessoal veja, o pessoal que está comigo. Mas não adiantava eu falar para permitir manifestar, porque estava todo mundo lá atrás queimando, mandando fogo, amarrando, mandando embora. E lá na praça, todo mundo que ficou o pastor foi lá para o terreiro de Umbanda, e todo mundo tacando fogo e queimando e não sei o quê, então não ia manifestar. Não ia manifestar. Nós ficamos lá de 8h30 até as 10 da noite. Começou a chover, o pessoal foi embora, foram lá para a escola orar. Nós ficamos até as 10 da noite e não manifestou nada. Nada. Não. Então, para mim, cumpriu-se o que Jesus estava dizendo aos seus discípulos. É-me dado todo o poder no céu e na terra. Vão, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sem palavra alguma, nós pregamos ali naquele lugar. Porque eu não contei na quinta-feira, mas de manhã, quando a equipe chegou naquele bairro, a dona do terreiro falou, eu quero ver se vai ter trabalho aqui nesse lugar. E disse que não queria deixar ninguém trabalhar, nem nada. Aí depois entra aquele monte de crente dentro do terreiro dela, e senta lá e não manifesta nada, enquanto a gente estava lá. Depois que nós saímos, aí disse que o pau quebrou lá, né? Mas nós tínhamos ido embora às 10 horas. Nós não entramos lá, nós entramos lá somente para falar que Jesus é Senhor e Salvador, sabe? E a minha intenção de entrar era que manifestasse, e que me chamasse para uma conversa, que eu ia conversar acerca de Deus, da salvação, dessa autoridade que Jesus tem, que foi lhe dada, e que Ele transmite a nós essa autoridade, e o cristão tem que saber que ele tem essa autoridade.
O cristão tem que saber que essa autoridade está dada a ele, a não ser que ele viva também em pecado o tempo todo, mas ele tem essa autoridade, ele pode repreender. Então nós precisamos aprender isso. Antes de ser crente, eu já via manifestação de espíritos na minha mãe. Então o cristão tem que saber que o Senhor lhe deu toda a autoridade, está com você, em nome de Jesus. Nós precisamos entender. E que a igreja tem uma missão aqui na terra. A missão da igreja aqui na terra é levar luz onde estão as trevas. Que esse é o papel da igreja. E que a igreja precisa sair da comodidade das quatro paredes. Nós precisamos sair, ir além disso aqui e testemunhar do poder de Deus. Você não precisa ter medo de inferno não, meu irmão. O Ariovaldo Ramos fala que o melhor entendimento sobre o texto que diz: sobre essa pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O Ariovaldo Ramos fala uma coisa que eu acho muito interessante, e já falei aqui. Ele diz o seguinte: quando a palavra diz as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, não é que o inferno vai vir bater na porta da igreja, não. É a igreja que vai lá na porta do inferno e vai arrancar as portas, e vai entrar lá dentro, e vai tirar as almas, e vai trazer para a luz. É a igreja que tem que ter essa visão. É a igreja que é a autoridade. Quem tem que ter medo é o inferno, porque já está derrotado. Está derrotado por quem? Pelo pastor Wagner? Não. Pelo Jesus que a igreja do Senhor serve. Morreu e ressuscitou, venceu a morte e o inferno, e intercede por nós. Quando ele chegou ali, e ele chega aqui hoje, e diz a você: toda autoridade me é dada no céu e na terra, vá, que eu estou com você, vá em meu nome, não tema, não fique com medo, tenha autoridade, vá que eu estou com você. Essa é a missão da igreja, e foi muito bem trabalhado a questão da missão da igreja. A igreja vai, leva a palavra, ensina, faz discípulos, faz novos discípulos, e nós temos que ter uma ideia aqui, nesta manhã, que todo membro da igreja é chamado para fazer discípulo. Quem não está fazendo, está usurpando. Todo membro de igreja é chamado para fazer discípulo. Não tem nenhum membro que é chamado para ficar no banco, sentado, esperando. Pastor, mas eu não sei pregar. Prega de outra forma, então, distribuindo um panfleto. Pastor, eu não sei. Prega com o seu testemunho, mas prega. Conta a sua experiência de quando você se converteu a Cristo. Conta a sua experiência para alguém. Vive uma vida diferente. Quando alguém quiser te subornar, você fala assim: não, porque eu tenho Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. Já é uma pregação, não é? Quando a menina da padaria te der o troco errado e você vê que ela está te dando R$2 a mais, você volta e fala: minha filha, eu não quero o seu dinheiro, está errado, confere o troco, eu estou te devolvendo, porque Jesus Cristo é Senhor da minha vida, e é Ele que me sustenta. Já pregou para ela. Já pregou para ela. Então o papel da igreja é ser testemunha, onde ela estiver. Onde a igreja estiver, ela precisa ser testemunha. Agora nós temos escutado um outro evangelho. Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele falou sobre um outro evangelho. Embora que o evangelho lá que Paulo disse que os Gálatas estavam ouvindo é um outro evangelho meio confuso, mas não há tão ponto de confusão como está os dias de hoje. Paulo escreveu dizendo aos Gálatas assim: olha,
a primeira carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 1, verso 6. Nem precisa abrir se não quiser, pode deixar. Paulo fala assim, olha, eu maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou à graça de Cristo para outro evangelho. Paulo mandou uma carta para os Gálatas, que estavam tendo alguns irmãos meio confusos na fé lá. Eu falei assim, eu estou maravilhado de vocês. Muito rápido vocês já estão abandonando a graça de Cristo e já estão passando para um outro evangelho. Coisa bonita que vocês estão fazendo. E Paulo nem viu o que nós estamos vivendo hoje. Se ele tivesse visto, né, o cajado ia descer nas nossas costas. Sabe o que Paulo estava dizendo? Olha, o qual nem é outro evangelho, mas alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Paulo, primeiro ele chama a atenção dos Gálatas e diz, eu estou maravilhado de vocês, estou surpreso com vocês, porque tão depressa vocês estão abandonando o evangelho da graça de Cristo e estão seguindo outro evangelho, que nem é evangelho nada, ele está dizendo, que nem é evangelho nada, é algumas pessoas que estão aí vos inquietando, estão aí vos perturbando, estão aí atrapalhando a fé de vocês, e vocês já estão mudando. Mas eu quero dizer alguma coisa, Paulo está dizendo, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tem anunciado, seja anátema, seja sem valor, seja espúrio, seja esterco, seja para jogar fora, porque não há outro evangelho. Então Paulo está dizendo aqui aos Gálatas, por que vocês saíram tão depressa da verdade de Cristo? E sabe qual que era a maior confusão aqui? Circuncisão. Uns estavam aí criando o maior drama, o maior problema por causa da circuncisão. Uns criam que eram da circuncisão, outros criam que não eram da circuncisão, e depois veio até próprio Paulo e Pedro, né, questionando e trabalhando essa questão, um chamado para o evangelho dos gentios, que é o evangelho da incircuncisão, outros com o evangelho dos judeus, o evangelho da circuncisão, mas que isso não alteraria a fé, a graça em Cristo Jesus. Ele estava trabalhando isso, mas com base nisso aqui, eu fico olhando hoje, irmãos, se Paulo estivesse contemplando as igrejas hoje, você entra dentro das igrejas e um evangelho que está sendo pregado, um evangelho estilo hipermercado. Entra, meu irmão, pega o carrinho maior que você tiver aí, vai entrando, porque tem promoção hoje, tem bênção de todo jeito. Você já vai entrando e vai enchendo o carrinho de bênção, né? E as pessoas vêm para receber bênção. E quanto mais em novidade, elas mais querem. Mas se esquecem do evangelho, da pregação da palavra, do testemunho, do fazer discípulos, do ir, do alcançar. Cuidado, irmãos, cuidado com o evangelho da facilidade. Cuidado com o evangelho do preenchimento do seu ego, egocêntrico. Tudo para mim. Cuidado com esse evangelho. Eu vou orar para mim. Eu vou buscar a bênção para mim. Eu vou clamar ao Senhor para mim. Eu vou pedir aos irmãos que orem por mim. E nós? Qual o papel nosso como discípulos do Senhor?
Nós temos que ter cuidado com esse evangelho que nós estamos ouvindo. Sabe, as propostas são, se você vier para cá, você vai receber tantas vezes mais. E o pessoal está indo, está indo. Por isso que às vezes até um rodízio muito grande, quem oferece mais, ganha mais. Quanto mais proposta, mais a pessoa vai. E às vezes pessoas até que a gente acha que tem maturidade na fé, estão seguindo aí as propostas e as ofertas. Nós temos que ter cuidado quanto a isso, e sermos cristãos autênticos e verdadeiros, sabendo que a igreja do Senhor tem uma missão. A igreja, você é a igreja do Senhor. Deus te deu uma responsabilidade. O Senhor não te trouxe aqui somente para ouvir e receber, não. O Senhor te trouxe aqui para prestar a Ele um culto, para ser uma bênção nas mãos do Senhor, tanto aqui quanto lá fora. Mais lá fora do que aqui. Mais lá fora do que aqui, eu já falei. Tem uma dificuldade que muitas pessoas querem servir o Senhor só nesse pedaço branco aqui, essa cerâmica branca aqui. Parece que cerâmica branca tem alguma coisa melhor. Mas é lá fora que as coisas precisam acontecer. É lá fora. Quando não tem ninguém te vendo. Não tem público, não tem teclado, não tem violão tocando. É lá fora que você precisa ser testemunha. Precisa ser transformado. E transformar vidas também. Então nós precisamos desenvolver um modelo de vida cristã. Bom, falando da missão da igreja, eu vou falar um pouco, eu iria explorar mais esse texto, o nosso tempo é pouco, porque eu quero dar oportunidade a alguns irmãos para falar sobre a missão da igreja e o que nós vimos lá em Almenara. Alguns irmãos que foram lá, né? Vou chamar primeiro o William, para ele falar um pouco. Como foi a experiência dele lá? Eu veio até com a camisa do projeto de Almenara, sem combinar, né, William? Né? Conta a sua história aí. Gente, bom dia, paz. Estou falando com ele, ainda bem que ele não falou do Pai Nosso. Depois ele vai contar, é melhor que é um levante contra mim, do Coronel Ramalho e dele. Mas eu tive uma experiência, são 3 experiências que eu tive, das muitas, mas é que marcou muito. E em Almenara, ao chegar, a gente chegou, viu o centro da cidade. Quando a gente chegou, a gente falou assim, mas que cidade? Parece que é normal, está tudo bem. E a gente foi para o colégio, aí no outro dia, a gente saiu para a cidade, e a gente começou a conhecer a realidade da cidade. E eu tive a oportunidade de sair com o Ramalho num dia para ir pregar, o Ramalho foi pregar na devida igreja, e eu fui com o Ramalho, e aí o Senhor tocou no coração do Ramalho para ele me pedir para me dar um pedacinho do meu testemunho. E ali naquela igreja eu falei de um revolucionário Jesus, aquele que revolucionou a minha vida, aquele que revolucionou a história do mundo. E as pessoas ali ficavam assim, mas quem é esse revolucionário? Quem é esse? E eu contei um pouquinho daquilo que Deus fez na minha vida. E 3 pessoas ali, por honra e glória do Senhor, aceitou Jesus como o único suficiente Salvador da vida deles. E uma delas era namorada de um dos maiores traficantes ali daquele lugar. E no outro dia, passando o filme, ele aceitou Jesus também, naquele lugar. E através disso aí, o meu coração começou a palpitar a cada dia mais, a gente via as coisas, e eu fui 1001 utilidade naquele lugar. Eu trabalhava um pouquinho no bazar, e me deram a oportunidade, os meninos teve que sair para fazer uma coisa, eu estava na caminhonete fazendo divulgação, e eu juntamente com o Zé do Caixote, nós estávamos falando do trabalho que ia fazer na igreja, e aí a gente comprou bala no supermercado, a gente estava dando balas nas ruas. E uma criança veio e pediu ele uma bala.
Ele entregou a bala à criança. Na hora que ele entregou a bala à criança, a criança começou a soltar lágrimas no olho. De felicidade com uma bala, gente. Uma balinha. Ela começou a chorar. Nesse momento, ele subiu o vidro do carro e começou a chorar. Ele não teve nem palavras, emoção. E a gente começou a chorar e orar dentro do carro. E falou assim, Jesus, uma bala. Uma balinha só. E logo em seguida a gente foi, começou a falar do amor. A gente parece que começou a brotar a criança do chão naquele lugar. E com chuva, o trabalho das crianças, fazendo aquele trabalho com as crianças, a gente via as crianças emocionadas, choravam, e a gente falava do amor, e as pessoas paravam e olhavam a gente. E quando eu saí daqui, às vezes a gente pensa que a vida da gente está tudo bem, às vezes algumas circunstâncias da vida da gente, a gente acha que está andando mais ou menos, ou está ruim, mas é quando a gente chega no lugar daquele. A gente se depara com situações que quando a gente está aqui no púlpito, ou está aí embaixo, e a gente canta, te louvarei, Senhor, não importam as circunstâncias. Aí eu acho que é naquele momento que a gente tem que refletir essa canção, às vezes, ao cantar. Será que podemos louvar? A gente estava andando para eu ir visitar essa pessoa, a qual me pediu para a gente visitar ela, quando a gente estava nessa cidade, nesse bairro. E a gente caminhando, uma mulher me parou e falou assim, que vai na minha casa, eu preciso tanto de oração, vamos lá. Eu falei assim, senhora, é a senhora que me pediu onda para ir na casa da senhora? Não, não sou eu, não. Onde que é? Eu vou pegar o carro. Não precisa não, a gente vai a pé. A gente andou, cheguei na casa dela e a gente olhando a casa, 2 crianças, depois chegou mais um cheiro forte de xixi de criança, e a gente começou a falar do amor de Deus, e um senhor encostado, um rapaz, não queria ouvir, não queria nem estar aí com a gente, sabe? Não estou nem eu com vocês, pode falar. E a gente começou a falar, e estava eu e o Adilson nessa também. E aí a gente chegou, ele foi e veio, a gente pode orar por você, possamos orar por você. E ele começou a chorar, porque eu estava falando um pouquinho da experiência que eu tive na minha vida em algumas coisas. E ele teve muitas experiências erradas, às vezes com igreja, com algumas pessoas, decepcionou com muitas pessoas, e ele estava passando um momento muito difícil, não tinha coisa, não tinha nada para comer dentro de casa. E nesse momento que a gente estava conversando, que ele estava conversando, a filha dele me puxou pelo braço, puxou ele e falou assim, pai, eu estou com fome. Pai, eu estou com fome. A gente olhou assim, e ele virou para mim e começou a desabar em choros. Não tinha nada para comer. Não tinha nada. E será que podemos cantar, te louvarei, Senhor, não importa as circunstâncias? E nesse momento a gente orou, conversou, fomos lá e conversamos lá. Eu acredito que depois levou a cesta para essa família. Mas são momentos que marcou a minha vida. E quando eu cheguei aqui, eu virei para os meus filhos e falei, olha, nós temos e vivemos o melhor dessa terra. Às vezes, todo mundo se reclama com o melhor material, com a melhor roupa, às vezes com a melhor comida, exige. Mas quando deparamos com essa situação? Então, Deus me fez entender, nessa viagem, que devemos louvar Ele, mas louvar de todo o coração. Mas se um dia, quando olhamos para essas pessoas, será que possamos louvar, independente das circunstâncias? Então, a minha experiência em Almenara foi essa, de eu chegar na minha casa e olhar para os meus filhos e agradecer ao Senhor por tudo, e orar por eles a cada dia que eu penso naquelas famílias, de pessoas que estão ali, e a gente fica com o coração partido, mas deixamos a palavra, deixamos o evangelho, foi pregado, e eu acredito que muitas almas aceitaram Jesus. Crianças, gente, ao ver filme, começava a vomitar na praça. Começaram a vomitar, uma criança vomitou na praça, mas o Zé Carlos foi lá, começamos a orar. Eles falaram assim que era a avó que tinha dado comida para ela. Eu falei assim, mas que vó é essa? Ela falou assim, não é vó, não, a gente chama de vó. Eles vão lá, eles dão comida para eles. E aí, no outro dia, eu e o Zé Carlos lá, aquela situação toda, e a gente foi ver quem que era a avó era lá, aquele tanto de criança dentro do centro espírita.
Então, as pessoas, por pouca coisa, vão para servir, às vezes, num templo daquele, num lugarzinho daquele, não gostamos nem num lugar pequenininho, como o pastor Wagner falou. As pessoas vão lá pelo um alimento, mas não uma palavra de Deus. Quando a palavra foi semeada, pessoas aceitaram Jesus, no outro dia, pessoas estavam na igreja, para a honra e glória do Senhor. Obrigado. Muito bom. Gente, e todos que foram em Almenara para levar ou para dar, acabaram recebendo. Então, da próxima vez que tiver uma viagem missionária, porque só pode ir também, dessa vez foi umas 60 pessoas, 60 e poucos. Mas faça a sua inscrição o mais rápido se você quer, né, receber de Deus, porque é dando que se recebe. Quando você vai dar, eu sei que muitos aqui participaram, não puderam ir, mas contribuíram. Sabe aquelas roupas que nós pegamos aqui? Tantas roupas, ainda tem algumas ali embaixo que não deu para levar. Nós fizemos, não doamos assim 100%, para as pessoas não pegarem roupa e jogar fora, né? Você falar assim, abrir a sala e falar, pega o tanto que você quiser, e aí tem gente que pega para jogar fora. Aí Deus nos deu uma estratégia, nós fizemos bazar. Começamos com R$1 a peça. R$1 a peça. E depois 10 peças por R$1. Só para a pessoa pegar só o que ela vai usar, para não pegar de qualquer maneira. Nós deixamos lá mais de R$3.500 do bazar em investimento para as igrejas. Né? Só do bazar que nós fizemos lá, sabe? Foi uns 3.500 total de investimento que ficou na igreja, nas 2 igrejas, no projeto de uma casa que eles consertaram lá. Se o Diego depois quiser falar sobre essa casa, eles consertaram uma casa. Eu até achei ruim um pouco eles que estavam desviando muito a atenção só para aquela casa, e se a gente fosse consertar a casa lá, tinha casa para consertar o resto do ano, né? Mas consertou a casa, e foi bênção para aquela família e para a equipe que foi também. Tá? Mas nós queremos dizer que quem vai para abençoar é mais abençoado. Vou convidar o Geraldo. O Geraldo foi a primeira vez, né, Geraldo, que o Geraldo vai nesse projeto com a gente. Ah, foi ano passado? Sim. Então o Geraldo vai falar um pouquinho daquilo que Deus abençoou a vida dele lá também. E cada um que foi, tem certeza que tem bênçãos para contar. O que nós estamos querendo mostrar? Que a igreja tem um papel, tem uma missão, e é fora. Não é só lá em Almenara, não. Em Ipatinga tem. Lá no asilo tem, né, Lia, pessoas que querem ouvir e precisam de ouvir. Nos bairros aí tem pessoas. Lá na sua rua tem pessoas precisando de ouvir. Lá no seu trabalho tem gente sofrendo. Então a igreja precisa se conscientizar. Jesus falou, todo poder me é dado no céu e na terra. Vá, estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então nós precisamos entender isso. Igreja do Senhor, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja transbordando no coração de cada um de vocês. Hein? Eu venho aqui, né, para falar desse grande privilégio, né, que eu tive de participar desse projeto, dessa casa, né, para ir ali até Almenara, falar do grande amor de Deus para com aquele povo. Um povo muito carente, conforme já foi dito aqui, né, carente de tudo, sabe? Tanto da vida secular, quanto uma pobreza muito grande espiritual também. E graças a Deus, Deus nos abençoou muito, né, para estar cumprindo esse mandamento dele, esse ide dele, né, para levar a palavra dele àquelas pessoas. E ali nós deparamos, né, também, como já foi dito, com situações muito difíceis, né, daquelas pessoas.
E eu tive o grande privilégio também de estar trabalhando ali com o pastor Germano e a irmã Leonice, né? Pessoas assim muito abençoadas, e nós pudemos ali falar do grande amor de Deus para aquele povo levar. Encontramos muita resistência, porque muitas pessoas católicas, espíritas, né, ali e tudo, e resistiam, mas nós estávamos, né, cobertos pela oração dessa igreja que esteve intercedendo por nós naquele trabalho, né? E também cumprindo, né, o mandamento do Senhor, que pode todas as coisas, aquele que tem todo o poder, né? Mas muitas coisas, não vou aqui relatar fato por fato, né? E tudo são muitos, mas muitas coisas assim que nos comoveu muito, né? E tudo. Nós chegamos numa casa lá nesse lugar aí, o que o pastor falou, que tem um centro espírita, né? E tudo, que tentou impedir de todas as formas o nosso trabalho ali. A gente saía pelas casas e aquele pessoal também ia começar a arrumar uma equipe, né? Formar uma equipe lá para sair também e tudo, para tentando nos impedir, né, de trabalhar. Mas nós chegamos nessa casa, numa dessas casas, né? Que foram muitas, e levando essa palavra e tudo, e aquelas pessoas, a princípio resistindo, né? E tudo, mas depois aquelas pessoas iam às lágrimas, quando nós começávamos a falar do amor de Deus por eles, né? E tudo, que Deus ama aquele pessoal, né? E muitas vezes eles necessitavam de ouvir uma palavra, né? Desse amor, né? E tudo, para ter consciência e tudo, daquilo que nós fomos fazer ali, né? Naquele lugar. E graças a Deus, Deus nos abençoou ricamente. Muitas almas se renderam ao Senhor, né? Porque essa foi a finalidade da nossa ida até ali, né? E eu só tenho que agradecer e falar para aqueles que não foram, né? E tudo, mas que nos ajudaram daqui e tudo, intercedendo por nós, ajudaram com seus donativos e tudo, que foi de grande utilidade. Conforme o nosso pastor aqui falou, né? Que ele usou de grande sabedoria, né? De montar aquele bazar. Porque no ano passado foi dessa maneira, então a gente colocou lá e as pessoas pegavam, né, e tudo, às vezes, coisas que eles nem iam usar, mas pegavam aquelas coisas lá que a gente sabia que provavelmente não ia ser de grande utilidade para eles. Mas como o pastor, usando da sabedoria dele, montou aquele bazar lá, então foi muito bom, muito bom. Além de arrecadar uma certa quantia de dinheiro para ajudar aquele povo, né, aquele projeto e tudo, então as pessoas pegaram objetos, né, roupas, calçados, bolsas, tinha diversos, né, que a igreja doou e tudo, coisas que ia servir de grande utilidade para eles, né. Então, foi muito bom, porque como a irmã na abertura aqui no Salmo 115, ela falou de pessoas que servem Deus, né, deuses mortos, né, ídolos, né, que não serve para nada, né? E nós tivemos o grande privilégio de chegar ali e levar para eles, falar para eles de um Deus vivo, que nos ouve, né, que nos atende, né? E tudo, que ouve o nosso clamor e está de braços abertos para trazer a salvação para todos. Amém? Eu agradeço a oportunidade no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Muito bom. O que a gente quer entender? A gente quer entender e falar que o Evangelho, ele é poder de Deus para a salvação. Sabe, eu contei uma experiência lá com o pessoal, no nosso primeiro devocional que eu dei, foi na terça-feira, com o pessoal, e eu falei com eles, olha, um dia eu estava expulsando um demônio, e o próprio demônio falou assim, eu tampo o ouvido dele, eu fecho os olhos dele, da pessoa que ele estava possesso. E o Senhor então me deu uma direção naquele momento. Aí eu comecei a orar e disse, Senhor, então, manda fogo nos ouvidos dessa pessoa para que ela entenda, ouça a palavra de Deus. Manda fogo nos olhos dela, Senhor,
para que ela veja o poder de Deus. E eu contei essa experiência e o Edinho contou então uma experiência de que verdadeiramente ele tem uma pessoa na família deles que tem mais de 15 anos que eles pregam e o cara nunca vê nada e nunca ouve nada. E que agora, a partir daquele momento, ele ia começar a orar diferente para Deus abrir os olhos daquele moço e abrir os ouvidos espirituais daquele moço para que ele pudesse ouvir e enxergar o poder de Deus. E esta é uma grande verdade, que às vezes acontece na nossa casa. Nós ficamos lutando contra a pessoa e não percebemos que o inimigo está cegando, tapando os ouvidos daquela pessoa. E você fala, nunca muda nada. Então, começa a guerrear no mundo espiritual. Dizendo, Senhor, abra os olhos, abra os ouvidos, para que essa pessoa veja e ouça acerca do teu poder. Foi uma experiência, então, que o Edinho falou assim, a partir de hoje, eu passo a orar diferente. E é isso mesmo, tem que orar mesmo. Mas os cristãos, muitas vezes, não sabem nem que guerra eles estão, porque se soubessem, iam viver diferente. Iam levar uma vida cristã diferente. Se você soubesse a guerra no mundo espiritual que você vive, você iria levar uma vida diferente. Muito diferente. Porque você está numa batalha espiritual. Não estou espiritualizando tudo, os irmãos sabem que eu sou bem equilibrado acerca disso, mas eu conheço o mundo das trevas. A gente sabe que não é brincadeira. A gente sabe que não é brincadeira. E, muito infelizmente, na igreja, muitas pessoas ficam brincando de ser crente, vivendo de qualquer forma, né? Vivendo numa sensualidade, abrindo brechas, sabe? Tem irmãs, às vezes, que estão caminhando, estão lá na frente, estão bem com Deus, daí a pouco começa a cair, regredir. Irmãos também. Começa a permitir pequenas coisas entrar na sua vida. E na cerca da fazenda lá, onde um boi estoura o arame para passa a boiada inteira. E na vida espiritual do crente, você começa fazendo pequenas concessões, dizendo, isso não tem nada a ver. Né? Ah, essa roupinha mais pelada, não tem nada a ver, isso é pastor Wagner que põe isso na cabeça. Não. A mulher crente tem que se vestir decentemente. O homem crente tem que andar honestamente, se vestir decentemente também. Postura cristã vale para os dias de hoje, sim. O pessoal fala que tudo é normal, por isso que a igreja está fraca, por isso que a igreja não consegue entender o seu papel, por isso que a igreja não consegue sair, por isso que o inferno está com as portas abertas e ninguém nem entra lá. Tem uma igreja fraca, tem uma igreja que não se consagra, tem uma igreja que não se envolve, tem uma igreja que só está buscando o seu bem, o seu interesse. Se eu estiver bem, que o resto do mundo vá para o inferno. Essa é, infelizmente, às vezes a cultura de muitas pessoas na igreja. Nós precisamos começar a pensar. O Espírito Santo do Senhor tem que nos incomodar. Nós temos que preocupar em fazer para alguém. Nós que temos que sair. Nós que temos que ir lá, bater nas portas do inferno, arrancar
as trancas do inferno e dizer: eu estou entrando em nome de Jesus, porque todo poder e autoridade já foi dada ao Senhor e Ele nos autoriza a entrar. Mas a igreja está dormindo. Em termos de papel da igreja, nós precisamos rever qual é o nosso papel. E eu quero que o Diego fale um pouco sobre a importância e as oportunidades que nós estamos dando aqui na igreja, sem ter que sair para Almenara. Você aqui dentro da igreja pode ser um veículo de bênção nas mãos do Senhor. Aonde, pastor? Nos grupos de crescimento. Está aí, é só abrir a porta da sua casa, treinar, abrir a porta da sua casa e falar assim: eu vou começar um grupo de crescimento aqui na minha casa, e Deus vai salvar, vai fortalecer, vai edificar pessoas através da minha vida e da minha casa. Deus te deu uma casa para quê? Deus te deu sabedoria, Deus te deu um evangelho, Deus te deu autoridade e poder, para quê? Então, os grupos de crescimento estão aí. Daqui uns dias vai ter uma sala só para formar líderes na EBD. Você pode formar e abrir um na sua casa e ganhar muitas almas para Jesus. Diego. Nós precisamos ter mais tempo, né? Graça e paz, bom dia. Amém? O grupo nosso aqui na igreja, nós temos uma resistência quando nós falamos de grupo de crescimento, porque às vezes nós assimilamos com célula e levamos logo para o outro lado, né? Mas o grupo de crescimento nada mais é do que já foi pré-estabelecido no livro de Atos, no capítulo 2, que a Bíblia fala que os irmãos viviam e andavam e faziam tudo em comunhão. Então os irmãos partiam o pão junto, os irmãos oravam juntos, os irmãos evangelizavam juntos. E outra coisa, a Bíblia fala que tudo Deus dava graça e Deus acrescentava a ele dia por dia os que iam sendo salvos. Então a oportunidade que tinha era Deus que dava, era o Senhor que dava. Então o que Deus usava, está até passando umas fotos aqui, ó, o que Deus usava era simplesmente a comunhão dos irmãos para a vida se render a seus pés. A base da transformação é o relacionamento. Então o Senhor Jesus usa o relacionamento para transformar vidas. E o grupo de crescimento é isso. O grupo de crescimento é pequenas pessoas que juntam, estão lá orando, estudando, aprendendo e crescendo junto. Aprendendo do Senhor. Eu tenho um testemunho que eu tenho meu tio, ele não é crente de jeito nenhum. Minha avó é crente, a família toda é crente. Mas meu tio não é e não gosta de crente de jeito nenhum. Então nós conversamos muito bem, eu e ele, sobre Jesus. Se eu chamar ele para vir na igreja, ele praticamente vai me esconjurar. Vai falar que a igreja dele é a igreja católica, mas ele nunca nem foi lá, mas a igreja dele é a igreja católica, não adianta chamar ele não. E se eu chamar ele para ir na minha casa 5 vezes na semana, ele vai na minha casa 5 vezes na semana para ouvir falar de Jesus. Então tem pessoas que não vêm à igreja, mas na sua casa vai ouvir falar de Jesus. Tem pessoas que talvez não aguentam nem falar assim, é crente. Mas se você convidar, assim, vai lá em casa, tomar um café, participar comigo, ele vai, escuta, participa e provavelmente começa a ser tocado pelo Senhor ali na sua casa. Você pode fazer da sua casa uma porta para falar do Evangelho através do grupo de crescimento. Eu falei, nós tivemos uma confraternização e um treinamento sábado. Ontem, né, eu falei com os irmãos que o grupo de crescimento pode ser a resposta para os seus vizinhos, pode ser a resposta para a sua rua, pode ser a resposta para a sua cidade. É só você abrir a sua porta. É só você se candidatar para ser um líder e falar assim: Jesus, me usa segundo a sua vontade. Porque com certeza pessoas vão estar ali para ouvir a voz do Senhor através da sua vida. Eu falei em Almenara que nós estávamos tão preocupados com a pobreza física, nós nos esquecemos às vezes da pobreza espiritual. A única pessoa que nos traz riqueza espiritual é Jesus Cristo. Como em Almenara, tem muitas pessoas aqui na nossa cidade que não experimentam Jesus ainda e vivem em pobreza espiritual. Então a nossa maior estratégia hoje, o nosso maior foco tem de ser levar Jesus para os perdidos.
E uma das nossas estratégias é o grupo de crescimento. E é tão simples, é tão fácil, é tão gostoso de participar, que quem vai não quer deixar de ir. É tão gostoso que acaba atraindo as pessoas. Quantos aqui participam do grupo de crescimento? Quantos são líderes de grupo de crescimento aqui? Eu sei que tem a Miriam. Lá embaixo tem vários, a Capelinha está ali, a Dorinha, tem algumas pessoas que participam. Então tem vários líderes aqui na igreja que não é extraordinário. Nós temos um treinamento que começa agora e fica 3 meses para líder, treinamento e anfitrião. Nós só seguimos um padrão. Nós não começamos nenhum grupo de crescimento na casa de ninguém sem treinamento prévio, para vocês entenderem o que é o trabalho de grupo de crescimento, para vocês participarem e saber o que vocês estão fazendo. Então você pode ser a resposta do Senhor para a cidade, você pode ser a resposta do Senhor para a sua rua, para os seus vizinhos, para a sua família, porque eu tenho convicção de que Deus quer nos usar segundo a vontade soberana dEle. É uma forma do pastor Wagner pastorear todo mundo de uma vez só, de alcançar todo mundo de uma vez só, porque ele não vai na casa de todo mundo, não tem como ir na casa de todo mundo, a igreja vai crescendo, não tem como. Mas se você se reunir em grupos pequenos, pequenos líderes te pastoreiam, oram por você, te ajudam, é mais fácil a gente saber os problemas que você tem passado. Então tudo é mais fácil. Então participe de um grupo de crescimento, meu irmão, abra a sua casa, seja um líder, se candidate a falar de Jesus para a sua família através de grupo de crescimento. Eu tenho certeza que os irmãos que recebem grupo de crescimento nas suas casas não querem de forma nenhuma deixar de ter. Eu tenho certeza, porque nunca ninguém nos procurou para falar assim, ó, eu não quero ter um grupo de crescimento na minha casa. Pelo contrário, vai vencendo o ano e fica se perguntando assim, será que vai tirar da minha casa? Será que vai mudar de lugar? Pelo amor de Deus, muda o líder, muda todo mundo, mas não tira da minha casa não. Porque nós entendemos que a presença do Senhor alegra a casa. A presença do Senhor alegra a casa. Se você quiser saber mais do grupo de crescimento, você pode procurar aqui no final. Nós não temos muito tempo, porque o William falou demais. O William não contou, mas lá no centro espírita, ele fez o nome do pai 3 vezes, tá? Para ver se Deus fechava o corpo dele. Eu vou contar, porque acho que ele ficou com vergonha de falar. Tá? Então, ele está ali atrás, vocês perguntam para ele, para vocês verem. Meus queridos, participe do grupo de crescimento. É muito legal. Quando eu comecei, só de ir, você não quer sair de jeito nenhum. É um projeto que o pastor Elcimar e o pastor Wagner tinham começado. Nós só dando sequência ao trabalho. Você é nosso convidado especial a participar. Talvez você não quer ser líder, nada. Procura um grupo de crescimento. Tem no site o endereço de todos os grupos de crescimento. Você pode me perguntar aqui no final. Então, procure um grupo de crescimento. Participe. Você faz um rodízio, né, para conhecer melhor. Amém? Que Deus abençoe vocês. É um prazer falar para os irmãos. Muito bem. É a maneira da igreja sair do templo e ir para as casas. E lá falar do amor de Deus. A sua casa pode receber Jesus? Amém? Sua casa é de Jesus? Quem aqui já entregou sua casa para Jesus? Levanta a mão bem alta assim, ó. Tem gente que não entregou ainda não. Entregou sua casa para Jesus? Terça-feira Jesus vai precisar da sua casa. Então, já entregou para ele, né? Quem entregou seu carro para Jesus? Levanta a mão assim. Já diminuiu bastante. Entregou seu carro para Jesus? Vou precisar dele para a gente ir lá para Bet Shalom, tá? Vou pegar lá qualquer hora. É de Jesus. Pastor Kennedy, aquela caminhonete branquinha lá, novinha, ó, por favor, tá? Essa semana vai ficar nas mãos de Jesus, do servo de Jesus, que sou eu, né? Ele vai falar, não, mas eu também sou servo, vai ficar comigo mesmo. Muito bem. Gente, e para encerrarmos, nosso tempo, não acabou o assunto, o tempo que acabou. Para encerrarmos, em Almenara, nós tivemos uma excelente oportunidade. Nós entramos com a equipe no gabinete da prefeita. Marcamos um horário com a prefeita e ela marcou com todo o seu secretariado. Nós levamos uma Bíblia para a prefeita e sentamos, pregamos o evangelho para ela, oramos com ela, oramos com toda a equipe. Na hora que estava reunindo, aí alguém disse,
fulano não teve tempo de subir não, porque tem uns negócios para resolver. A prefeita disse, poxa vida, se não tem 10 minutos para Deus, vai ter tempo para quê nessa vida? A prefeita meio que baiano, falando meio baianês, né? E no final ela disse, e não duvide não, que eu vou também pregar o evangelho com vocês. Falei, prefeita, quem sabe no próximo ano, né, a senhora vai já estar conosco pregando o evangelho. E oramos, entregamos a ela a Bíblia, e Deus realmente deixou ali uma grande semente. A secretária dela, de gabinete, chefe de gabinete e secretária, era tudo crente da Igreja Batista lá. Então, abriu uma grande porta. Coronel Ramalho, como coronel, junto com o Jair, eles estavam batendo continência até para o Jair lá, achou que era o Coronel Ramalho. O pessoal, o Jair passou lá, eles estão batendo continência para ele. Não, não sou eu não, coronel é o outro. Ah, mas tá bom. Então, eles foram em todas as equipes, em turnos do batalhão, e pregaram o evangelho para todos os militares da cidade. O Coronel Ramalho levou a Bíblia do militar e deu uma Bíblia para cada militar. Foi muito bom, gente. A experiência que nós tivemos em Almenara foi muito marcante, foi muito especial. Nós tentamos alcançar todas as classes, desde a administração municipal, né, do militar, até as pessoas. Nós tivemos um treinamento, fizemos um treinamento com pastores e líderes também, foi muito bom, foi muito especial esse trabalho. É a igreja saiu. Bom, eu encerro dizendo que a igreja precisa aqui sair das 4 paredes. O papel desta igreja aqui, Batista Shalom, não é só construir esse templo. Não é. Quando nós começamos a construir, eu falei com Deus, entre parar a construção e parar a obra missionária, eu paro a construção. Nós estamos construindo, nós vamos gastar agora na construção, só de telhado lá em cima, o telhado vai passar de lá e vai vir até aqui nessa parede, uns 100 mil reais. 90 a 100 mil. Mas entre parar a construção e parar a obra do Senhor missionária, nós paramos a construção. Construção vai ficar. Inclusive, eu estou doando isso aqui. Todo ano. Quem quiser ficar, 5 minutos depois do arrebatamento, pode entrar, tomar posse e falar, o pastor Wagner me deu. Não é bom? Quem quiser, 5 minutos depois do arrebatamento, pega a chave lá em casa, que eu não vou estar lá, você pega a chave lá em casa, entra aqui, fala que é seu, que eu já te dei. Quem vai ficar? Ninguém quer, né? Ninguém quer ficar, né? Muito bem. Vamos louvar o Senhor, né? Ele é Deus. Fique de pé agora um instante. Feche os seus olhos. Irmãos, não adianta nada do que nós falamos aqui, se você não tiver, nessa manhã, sensibilidade para ouvir a voz do Espírito Santo. Se o Espírito de Deus não falar ao seu coração nessa manhã, se o Espírito de Deus não te impulsionar e te dar amor às almas perdidas, amor ao reino de Deus, amor à igreja do Senhor, não adianta o pastor falar. Você vai sair daqui, vai almoçar um almoço bem gostoso, churrasco e Coca-Cola, e vai esquecer tudo o que foi falado aqui. Mas se o Espírito de Deus te incomoda nesta manhã, você vai almoçar preocupado em o que eu vou fazer na seara do Senhor.
Que tipo de canteiro eu estou sendo nesta obra? A quanto eu estou produzindo e a quanto eu quero produzir esse ano, que é o ano da semeadura. Eu quero orar por você. E quero pedir ao Espírito Santo que te incomode. Porque essa obra não é do pastor Wagner. Essa obra é de Deus. Essa obra é do Senhor Jesus, e essa obra não é Batista Shalom, essa obra é do reino de Deus. E o Senhor te chamou para alcançar vidas, o Senhor disse: todo o poder me foi dado no céu e na terra, vá e faça discípulo. Deus, eu quero que o teu Espírito incomode esta igreja nesta manhã. Quero que o Senhor complete essa palavra em cada coração. Quero que o Senhor incomode. Quero que o Senhor tire a paz. Quero que o Senhor venha falar com profundidade na alma dessas vidas que aqui estão, Senhor, para que o teu reino seja agora, Deus, abalado, Senhor, para que vidas sejam agora levantadas no poder do nome de Jesus, e que essa vida, Deus, saia daqui transformada pelo teu poder nessa manhã. Tira, Deus, o comodismo. Faz com que essa vida abra mão daquilo que é seu, daquilo que é conforto, para investir no teu reino, Senhor. Muitas vidas querendo dizer: eis-me aqui, Senhor, mas não abre mão de nada. Que nessa manhã a tua igreja entenda o papel dela na missão, e que o teu nome seja glorificado. Nós repreendemos todo laço do inferno contra a tua igreja, principalmente contra essa igreja Batista Shalom, que o nome do Senhor seja glorificado aqui nesse lugar e exaltado para sempre, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar, querido. Bênçãos especiais. Quem recebeu uma bênção especial essa semana, vem aqui à frente. Gente, eu preciso, atenção, pode vir à frente. Eu preciso de um voluntário ou voluntária. Talvez você já aposentou e quer servir ao Senhor dando aula de informática. Da aula de informática voluntário. 2 vezes na semana, você pode dar aula de informática, ou durante o dia todo, ou de manhã, ou à tarde. Se você pode dar aula de informática, conhece mais ou menos, a gente pode treinar, se você é formado ou tem uma noção melhor, eu preciso de um professor voluntário de informática aqui, para essa sala aqui. A Ivone dá aula na sexta-feira para os meninos acima dos 40. Eu quero uma outra professora ou professor que queira dar aula também durante o dia para jovens, crianças, adolescentes. Um projeto novo que a gente quer dar oportunidade. Sabe que tem muito adolescente, de repente chega no mercado de trabalho, sabe, tem curso de informática? Fala, não tem. Ah, eu precisava. Tem muitos profissionais que precisam melhorar o seu currículo. Aí chega lá, fala, você fez algum curso de informática? Ah, eu não fiz. Ah, então não tem jeito. Tem que saber até para melhorar. Nós precisamos também de voluntários lá em cima. Corte, costura, pintura, bordado, alguma coisa que você sabe fazer e quer ser voluntário, você vai procurar a Vânia amanhã na teologia. A Vânia, que coordena a Associação Projeto de Deus. Nós temos um projeto lá em cima que nós vamos trabalhar. Lá em Almenara, a turma fez garrafa decorada, pano de prato, né? Pintura. Foi um trabalho especial, uma coisa muito bonita mesmo. Um trabalho muito...
teve até conversão no meio dessa turma. Enquanto está bordando ali, né? Pintando, bordando, fazendo fantoche, o Adilson Caixote ensinou a fazer fantoche, e o pessoal fez o fantoche, ficou muito bom, muito especial mesmo. Foi um trabalho de excelência. E nós podemos fazer ali em cima. Tem vontade? Você quer? Nos ajude. Ah, pastor, mas como é que eu vou chegar lá no morro? Com as suas próprias pernas. Exatamente com elas, né? Você não vai poder pegar a minha emprestada. Então, mas pastor, o morro é alto. Graças a Deus, é só subir, que depois para descer é mais fácil, né? Então, não tem jeito, gente. Quem quer servir, não vê dificuldade, não. É alto, pastor, é alto. Tem morro? Tem morro. Tem sol? Tem sol. Tem chuva também. Então, quer servir? Pode servir. Se não quiser, não tem jeito. Tá bom? Nós precisamos. E temos o curso de teologia que vai começar essa semana. Nós temos também, além do curso de teologia, nós temos um curso de capacitação teológica. É o curso que você faz uma vez por semana, na quarta-feira, principalmente para os líderes. Todo mundo quer ser líder de grupos de crescimento, quer melhorar o seu conhecimento teológico, capacitação teológica. Só na quarta-feira, é uma aula só. A professora, até uma menina da Igreja Assembleia de Deus, uma senhora, excelente professora, dedicadíssima. Quem fez com ela é o Zé Maria. Cadê o Zé Maria? Está aqui não? Excelente, excelente professora. Quem fizer, olha, vai ficar muito feliz. Faça a sua inscrição, tem algumas vagas. E tem também o curso de aconselhamento integral com o professor Rafael. Eu fiz o curso com o professor Rafael de aconselhamento. Quem lida com pessoas, crianças, família, olha, é bom fazer o curso de aconselhamento integral, muito bom, excelente. É só procurar a teologia e fazer a sua inscrição. Gente, nós estamos dando tanta oportunidade para os irmãos crescerem, e se o irmão, lá na eternidade, diante do trono do Senhor, chegar lá e falar assim: ó Deus, eu não fiz nada, sabe por quê? Porque ninguém me dava oportunidade. Ah, eu mesmo vou entrar na fila lá e vou falar: é mentira, Senhor, teve muita oportunidade, não quis aproveitar, se tiver essa fila, né? Que não vai ter, né? Bom, bênçãos especiais, olha, quantas bênçãos, hein? Foi abençoada lá, estava de férias? Não, né? Bênçãos especiais, todas bênçãos aqui especiais, que maravilha, essa igreja é a igreja da bênção mesmo, né? Vamos orar então, agradecendo ao Senhor. Vou convidar a Mônica, que hoje ela não falou quase nada, né? Convidar a Mônica para vir fazer uma oração. Vamos ficar de pé, agradecendo a Deus por tamanhas bênçãos que Ele tem nos dado. Paz, irmãos, o pastor Wagner está passando mal, ele me ofereceu o microfone hoje 2 vezes. Por fim, ele insistiu, está vendo? Nós vamos agradecer. Louvado seja o teu nome, Senhor, pois tu és maravilhoso. Nós estamos aqui, ó Deus, prostrados diante de ti, diante do teu trono, ó Deus, para te bendizer e te glorificar, Pai, porque como o Senhor é bom, em todo tempo o Senhor é bom. Muito obrigado, ó Deus, porque tua misericórdia tem se renovado sobre a nossa vida cada manhã, Senhor. Como temos para te agradecer, papai, como temos para te exaltar, Senhor. Ó Deus, toma o nosso coração nas tuas mãos, recebe, ó Deus, tudo que oferecemos a ti neste momento, Senhor. O agradecimento que há em nós, a alegria de poder te servir, a certeza, ó Deus, que nós temos que o Senhor está conosco em cada passo, ó Deus, em cada estrada, por onde estamos, ó Deus, tu estás junto, nos abençoando, papai. Muito obrigada, Senhor, muito obrigada, Senhor, muito obrigada. Como o Senhor é bom, como o Senhor é bom. A ti seja a glória, a honra, o louvor e toda a adoração. Recebe, ó Deus, a gratidão, papai, recebe a adoração de cada um dos teus servos aqui nesta manhã. Que o teu nome seja engrandecido e glorificado. Obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém.
os pais que têm crianças que querem cantar no coral Som do Céu, procurar o departamento, principalmente a Tatiana, e fazer a inscrição. Por favor, pais, quer que seu filho cante no coral Som do Céu, procure o departamento infantil e faça a inscrição. Cumprimente pelo menos 5 pessoas, diga a paz do Senhor, Deus te abençoe, tenha um dia na presença do Senhor abençoado, vá até um dos nossos visitantes, Deus abençoe, custódio e família, né? Sejam bem-vindos em nome de Jesus, né? Deus abençoe, vamos caminhando, vamos crescendo juntos, né? Em nome de Jesus. Deus abençoe, queridos, 17h30 e 19h30, 2 cultos de louvor e adoração ao nome do Senhor.